Gente, muito boa noite. Prazer, além de estar aqui levando um pouco da música espírita para vocês, poder vir compartilhar um pouquinho daquilo que a gente estuda, que a gente faz questão de trazer para vocês, e sempre com um objetivo único: levar a palavra de Jesus até os nossos irmãos. Então vai ser um prazer ficar aqui com vocês um minutinho. Nem todo cristão é espírita. Vocês sabiam disso, né? Nem todo cristão é espírita. Aliás, a minoria dos cristãos são espíritas. Mas tem um detalhe: todo espírita é cristão. Um dia um amigo, há um tempo atrás, perguntou para mim, colega de trabalho, perguntou para mim assim, qual que era a minha religião, né? Eu falei, olha, eu sou espírita cristão. Ele falou, você é espírita cristão? Ah, essa religião é nova? Eu falei, não, é a antiga religião espírita, só que agora a gente é cristão. Ele, então agora vocês são cristãos também? Eu falei, a gente pegou Jesus emprestado um pouquinho, né? Para a gente poder também compartilhar. Quando eu era mais novo, era muito delicado falar que era espírita. Quando eu falo mais novo, estou com 59 anos. Então, quando eu estava mais ou menos no terceiro, quarto ano primário, eu tinha ali em torno de 9, 10 anos de idade, né? Aí na quinta série, a gente tem, pelo menos aquela quinta série antiga, acho que alguns aqui lembram, né? Na quinta série antiga, a gente tinha uma transformação mágica na escola, né? Um professor saía, de repente vinha aquele tanto de professor, né? E aí eles já não gostavam mais que a gente chamasse de tia, né? Não podia ser a tia mais, porque agora era professora. E no primeiro dia de aula de religião, eu na minha escola, a professora chegou e toda alegrinha, né? Levanta a mão aqui quem não é católico. Aí eu olhei para trás assim, aquele mundo de ninguém. Tinha mais um amigo meu lá no fundo, um colega de escola, que era da religião Umbanda, e ficamos nós dois assim com a mãozinha, a mão foi abaixando assim, né, devagarzinho. Aí a professora, naquela gentileza, né, se fosse hoje dava problema, né, ela chegou e falou assim, olha, vocês estão dispensados da aula de religião. Aí a pergunta, né, nós vamos para onde? Né? Pode ir para a quadra, pode ir para a cantina. E eu juro por Deus que foi dessa forma. Aí a gente levanta naquela altivez, né? Aquela vergonha que não tem tamanho, e passamos a não assistir a aula de religião. E é interessante que eu tirei nota máxima no final de aula de religião. Tinha presença todos os dias e no final do ano ainda tirei nota máxima. Olha que maravilha. Mas ser espírita é uma coisa muito interessante. E é sobre isso que nós viemos falar aqui hoje. Sobre ser espírita. O que é isso? Afinal de contas, o que é ser espírita? Qual que é a grandeza de espírito quando a gente de alguma forma se assume ser um seguidor de Cristo à luz da doutrina espírita? Nós somos um grupo que aceitamos a existência de espírito. Dependendo de alguns, já olha pra gente meio assim, né? E a gente acredita em várias reencarnações. Outro olhar. A gente acredita que tem outros mundos habitados. Esse é mais leve um pouquinho, né? Mas a gente acredita na comunicação entre vivos e mortos. Aí pronto, pirou, né? Pronto, já tem que internar. O espírita já não é uma pessoa muito normal perante aos outros seguidores cristãos. Mas fato é que esses somos nós. Simpatizantes do espiritismo tem muitos. Coisa mais engraçada, não sei se vocês já fizeram esse teste, façam. Quando a pessoa é católica, pergunta para ela assim, mas você acredita no espiritismo? Ele fala assim, eu tenho um pezinho lá dentro, a minha mãe ou a minha cunhada, meu cunhado, eu não tenho nada contra não. Já tiveram essa oportunidade?
E interessante o quanto gostam de nos indagar sobre as coisas de Deus, né? Como que é isso? Me explica, o que a sua religião fala a respeito disso? E é interessante que deixa a gente meio com aquela sensação que parece que a gente tem algumas informações que eles não têm. E a informação está aí para quem quiser, a literatura está aí para quem quiser olhar, né? Tornar-se verdadeiramente espírita tem um ponto que é crucial: conhecimento. Por isso que perguntam para a gente sobre as coisas. Porque o verdadeiro espírita, ele debruça, ele gosta de ler, ele gosta de entender, ele gosta de estudar. O estudo na doutrina espírita é um estudo normalmente sequenciado. A gente estuda livros, a gente estuda uma série de informações. E vamos combinar, estudar sobre a vida ou vidas, e estudar sobre o universo, o cosmos de uma forma geral, dá um pouquinho de trabalho, né? É muita literatura, né? Mas basta a gente estudar para falar que nós somos verdadeiramente espírita? Sim ou não? Não, né? É preciso o quê? Uma imersão nesse conhecimento, né? Sair dessa rotina só de estudos, né? Mas então, se eu preciso estudar, será que se eu ler todos esses livros aqui, e vivenciar essa realidade que está na literatura, eu posso falar que eu verdadeiramente sou um espírita? Também não, né? Então, em um determinado momento, além de eu ter o conhecimento, de eu estudar, tem uma palavrinha mágica na doutrina espírita que chama caridade. Então eu preciso ter o conhecimento, eu preciso vivenciar esse conhecimento, e eu preciso aplicar isso de uma forma onde eu transmita esse conhecimento que eu tenho em caridade. Mas aí a gente fala assim, então quer dizer que eu estudei, tenho autoconhecimento, vivenciei, faço caridade, então posso falar que eu sou um verdadeiro espírita? Vamos dividir uma coisa. A gente precisa entender o que é um homem de bem. Quando eu falo homem, estou falando homem em relação à humanidade. O que é um verdadeiro homem de bem de um verdadeiro espírito? O que é um homem de bem? Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz o seguinte: que o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Esse homem é aquele que se interroga no final do dia, no final da noite, e avalia sobre os seus próprios atos. Se ele por acaso não maltratou alguém, o que as pessoas sentem por ele ou entendem o que ele é. Por outro lado, no mesmo capítulo, o Evangelho nos traz que o verdadeiro espírita é aquele que, através de uma reforma interior, provoca uma transformação interna moral, e a partir disso ele se esforça para dominar as más inclinações. Opa, então peraí, quer dizer que se eu for uma pessoa verdadeiramente interessada em me melhorar interiormente e provocar em mim uma reforma interior, eu posso então olhar no espelho e falar assim: eu sou um espírita? Sim, porque para provocar uma reforma interior é preciso conhecimento. Para provocar uma reforma interior é preciso vivência. Para provocar uma reforma interior é preciso praticar a caridade. Se não fizermos esses 3 mandamentos, nós não conseguiremos nunca olhar para o espelho e falar assim: eu sou um verdadeiro espírito. Talvez para alguns não tenha valor, para outros talvez tenha muito valor. Em particular, para mim tem muito valor. Ah, Derli, você pratica a caridade? Sim. Do tanto que você gostaria? Não. Você estuda? Sim. Do tanto que você gostaria? Também. Você vivencia? Também? Sim. Do jeito que era necessário? Tudo? Claro que não.
mas eu estou provocando em mim uma mudança interior? Eu quero fazer isso? Sim. Aí, esse sim é amplo para mim. Esse sim para mim tem uma força muito grande. E quais são essas más inclinações que a gente tanto fala? Para que cada um de nós faça uma breve reflexão aqui, se nós estamos lutando com essas más inclinações. Vamos lá? Vaidade, inveja, orgulho, egoísmo, cobiça, falsidade, indiferença, rancor, ciúme doentio, ira, fofoca, avareza. É muita coisa, né? São muitas más inclinações que a gente tem que tentar trabalhar interiormente para a gente poder domar. E Kardec nos traz na questão 909 do Livro dos Espíritos, que ele fala o seguinte, uma pergunta que ele faz para o Espírito da Verdade: podemos vencer as nossas más inclinações pelo esforço? Nós podemos? O que o Espírito da Verdade nos trouxe? É muito difícil. Sim, e frequentemente fazendo esforços mínimos. Olha que legal. O Espírito da Verdade responde: você pode sim se transformar interiormente, e na maioria das vezes é fazendo esforços mínimos, mas lhe falta vontade. Ele fecha a frase e ainda conclui: com aquele ato de exclamação, quão pouco dentre vós querem fazer algum esforço. Vamos pensar, para a gente não fazer fofoca, precisa muito esforço? Mas é bom, né? Fazer uma fofoquinha. Tratar as pessoas com indiferença, precisa da gente fazer muito esforço para isso? Vocês têm uma ideia do que está o cotidiano, o que está a vida? Estava vindo há pouco com a minha esposa. A hora que tem aquela bacadinha mágica ali atrás, que a hora que a gente pensa que chegou já passou, naquele momento ali deu um entrever entre dois veículos, que no passado era uma coisa ridícula quando a gente via dois homens batendo boca no trânsito, né? Agora as mulheres estão querendo até isso também. Tem que copiar a feiura mesmo. Duas mulheres em dois carrões, e de dedinho para fora. A outra emparelhou com ela, baixou o vidro, emparelharam as duas, e eu parei no sinal. A mulher atrás de mim não parou. Desci do carro e a mulher desceu nervosa comigo, né? Estragou o carro. Aí eu virei para ela e falei assim: amiga, calma, nós estamos vivendo um outro momento da vida, relaxa. Eu olhei lá no carro, lá, deu aquele arranhadinho, né? Falei: vai. Olha como está. Qual o esforço que ambas as mulheres poderiam ter imprimido naquela situação para não deixar acontecer um problema? E quase que eu, que não tinha nada a ver com a bolinha de gude, quase que a traseira do poçante fica comprometida, né? Agora, essa transformação que nós fazemos, pessoas, para que a gente possa de alguma forma falar que a gente está domando as más inclinações, que a gente está fazendo essa reforma, essa transformação, ela verdadeiramente tem que vir de dentro para fora. Porque de fora para dentro, vamos combinar, é maquiagem, né? A maquiagem vem de fora para dentro. Em determinado momento ela fica toda borrada, você vai lá e passa água, está tudo certo. Não houve uma transformação. Por mais que a maquiagem possa deixar bonito o ator, a atriz, em determinado momento aquela maquiagem é retirada. Agora, quando ela vem de dentro para fora, não. Como já dizia nosso irmão aqui de Itutaba, Jerônimo Mendonça, acredito que todos aqui, se não todos, a maioria de vocês já ouviram falar, né? Ele tinha um apelido, qual que era o apelido dele? Gigante deitado. Por que esse apelido? Porque ele ficou acometido de uma doença que ele não podia se levantar, e mesmo assim perseverou na doutrina
escreveu livros, músicas, e ele deixou para nós uma mensagem que eu acho ela fantástica. Lembrem-se dessa mensagem: escapamos das armadilhas da morte, mas da vida não, pois somos imortais. Querendo ou não, vamos viver novamente, e ainda por várias vezes nós vamos viver, né? As encarnações, meus irmãos, minhas irmãs, elas existem com um fator muito simples, para que a gente possa evoluir. Como eu falei para vocês, que é muito comum as pessoas chegarem e fazer pergunta para a gente, né? Que é do meio espírita, e quando a pessoa sabe que você faz exposição, faz palestra, eles vêm com aquelas perguntinhas, né? Tem uma pergunta que você vou levar para perguntar, só para ver se ele sabe. Pergunta para a gente assim: o que adianta reencarnar? Aí a gente pega, né? Lembra do livro, né? Grande Kardec. A gente reencarna para poder evoluir, para a gente poder aprender e crescer. Para que você vai evoluir? Eu vou evoluir para eu poder chegar num determinado momento e eu estar em condições de responder à altura da oportunidade que me foi dada. Para quê? Peguei e falei assim: olha, e agora eu vou te responder fazendo uma pergunta. Chega para uma criança no primeiro ano primário, considerando que hoje, no primeiro ano, a criança já sabe ler e escrever, ok? Chega para ela e pergunta assim: para que você está estudando? Uma criança normal vai responder o quê? Aí eu virei para ele e falei: meu amigo, eu estou no pré-primário ainda, tem hora que eu não sei ainda te responder, mas eu tenho a consciência do porquê. O para quê, conforme eu for evoluindo no meu conhecimento, isso vai se continuar na minha frente. Mas por enquanto eu estou no pré-primário. O que adianta eu chegar para uma criança lá no primeiro, segundo aninho? Para que você está estudando, bobão? Vai brincar de bola, vai. Ele vai falar: pode? Não é? E é sempre assim. Agora, para evoluir, tem uma coisa importante: mudança. Para a gente evoluir, a gente tem que transformar. Toda transformação exige de nós uma mudança. Jamais faremos nenhuma mudança, jamais evoluiremos se não fizermos nenhuma mudança. Só que essa mudança, ela mexe com uma coisa dentro de nós que às vezes a gente não percebe e que nos deixa incomodado, que é a tal da zona de conforto. Quando a gente está super bem, a gente não quer mudar nada, é ou não é? Quando está tudo bem, a gente não quer mudar nada. É um boleto diferente que chega, o comportamento muda, né? Opa, peraí, tem que me virar um pouco mais, porque senão... É um problema de saúde que chega, opa, deixa eu procurar ajuda, deixa, né? Todos nós aqui passamos por problemas de saúde, sim ou não? E todas as vezes que nós passamos por problemas de saúde, a gente busca ajuda, não é? Por quê? A gente sai da zona de conforto obrigatoriamente. Por obrigação, eu perco a zona de conforto. Aí eu tenho que me mexer. E essa é uma mudança muito importante na vida da gente, porque eu vou atrás da saúde. E a mudança da evolução talvez tenha a mesma importância de correr atrás da saúde, que eu estou correndo atrás de Deus. E essa é a mudança que nós temos que provocar, né, Lóis? A Jaqueline já ouviu essa palestra umas 4 ou 5 vezes e está firme lá na frente, lá ainda ouvindo. De vez em quando a gente muda alguma coisinha, né? Como estamos nessa zona de conforto, se torna mais difícil da gente domar as nossas más inclinações. Agora, vamos falar sério uma coisa? Será que a gente se esforça minimamente? Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Mantemos as práticas de leitura no Evangelho no lar, fazemos reuniões de estudos, e a gente aplica 100% daquilo que a gente estuda na vida real, no dia a dia? Sim?
De novo. Sabemos que as temos, mas evitamos trabalhar ativamente nelas. Sabemos que nós temos essas más inclinações. Às vezes a gente espera que o tempo resolva por nós. E por hipocrisia a gente às vezes pede a Deus para nos ajudar a fazer isso, né? Deus podia tanto me ajudar, porque a gente muda a pergunta, né? Às vezes eu tenho a inveja porque o vizinho tem um carro bonito, mas aí para Deus eu não falo isso, né? Eu só peço um carro bonito, eu não falo por que eu estou pedindo. Claro que tem muitos de nós aqui, obviamente, que já estão num patamar de procura, de busca, estão se encontrando. A gente vem fazer a palestra, a gente acaba nivelando a informação, né, de uma forma mais ampla. Mas uma coisa é muito importante: para cada um que está aqui, independente do motivo, tem de mim, em particular, uma consideração muito grande, porque estão buscando alguma coisa. Se já estão buscando alguma coisa, é porque saiu da zona de conforto. Oferecemos resistência a novos aprendizados, sim ou não? Constantemente. A questão é que, se não tem adversidade na vida, se não tem obstáculo, se não tem dificuldade, alguma coisa está errada. Em que sentido que está errado? Eu estou perdendo a oportunidade de evoluir, porque quando está tudo bem, eu também estaciono na minha evolução. Quando vem a dor e o sofrimento, incomoda, mas são degraus maravilhosos que a gente conquista. E esses degraus, a metáfora é até interessante, porque o degrau faz a gente subir, né? No pensamento do degrau é porque eu estou subindo, né? Então, a cada dor, a cada sofrimento que eu consigo vencer, eu cresço em direção ao nosso mestre amado. E são essas dificuldades que nos permitem a ter, talvez, o que é o mais valioso em nós: buscar verdadeiramente ser um espírito cristão. Eu trouxe aqui um trabalhinho de escola que eu fiz. Olha que bonitinho, papelãozinho. O que é que eu vou fazer com isso? Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito interessante. Alguns já devem ter pensado nisso, outros talvez não. Em algum momento da vida de vocês, provavelmente, alguns ou a maioria, se não todos, fez uma pergunta tipo assim: quanto mais eu faço oração, mais a minha vida fica difícil. Quanto mais eu estudo o Espiritismo, mais a minha vida é difícil. Parece que não está adiantando. E eu torno a estudar, e às vezes a gente ouve a pessoa falar assim: nossa, eu vou tanto na casa espírita, tomo passe, e não melhoro. Vocês já ouviram isso de alguém? Depende de alguém querer mudar, não? Depende. O conhecimento faz uma coisa muito interessante com a gente. Eu vou dar o exemplo aqui para vocês, como é. Vamos imaginar que isso aqui seja uma ilha, tá bom? Aqui é o mar, ok? O que nós estamos vendo aqui no entorno são as praias dessa ilha. A quantidade, vamos imaginar que no entorno dessa ilha, pelo exemplo, são 5 quilômetros, ok? Nossa ilha tem 5 quilômetros de praia. Então ela interage com 5 quilômetros com o mar. Ela tem 5 quilômetros para ter problema com onda, com tempestade, com sujeira, ok? Agora essa ilha somos nós. Transportem metaforicamente para que essa ilha seja vocês. Vocês têm 5 quilômetros de praia para interagir com a fofoca, com a desventura, com a dor, com o sofrimento, com as alegrias, com os devaneios. Você tem 5 quilômetros de praia. E aí você começa a estudar.
O que o estudo faz com a gente? O estudo não abre a consciência da gente? O conhecimento não faz com que a gente conheça várias outras questões, vários outros aspectos? Isso faz com que a gente tenha um incremento da nossa inteligência? E a inteligência aumentando, o que vem junto? A consciência. Ok? Então, quanto mais eu vou crescendo, mais a minha ilha vai aumentar. Minha ilha agora ficou grandona. A minha ilha pequena era essa aqui, ó. O tamanhozinho dela. Eu tinha aqui 5 quilômetros de praia. Eu peguei matematicamente, calculei esse diâmetro e tracei aqui para eu entender qual o tamanho da praia que eu tinha antigamente. Aqui era onde o meu conhecimento fazia eu entender os problemas que eu tinha com o mar. Meu conhecimento aumentou. O que aconteceu com a minha praia? Aumentou o tamanho da praia. E o que aconteceu com os meus problemas? Mas a minha praia não cresceu porque o meu conhecimento aumentou? Quanto mais o meu conhecimento ampliou, mais eu tive condições de entender as coisas da vida. E aí de repente, mesmo assim, parece que a impressão que eu tenho é que os problemas estão aumentando. Os problemas não estão aumentando. A questão é que a sua competência aumentou. E você, sem perceber, ficou fortalecido para encarar novos problemas. Querendo ou não. Isso é uma coisa da vida. É o aluno de matemática. O aluno de matemática, na primeira série, ele faz sominha de 1 mais 1. Na quinta série, ele acha a raiz quadrada. Na faculdade, ele vai estudar trigonometria. Por quê? Pega para uma criança do primeiro aninho e dá uma raiz quadrada para ela fazer. Ela não vai dar conta de fazer. Ela precisa primeiro aprender, e esse aprendizado ele é contínuo. E esse aprendizado é o que faz com que a gente possa crescer na nossa evolução. E quanto mais eu vou crescendo, mais eu vou ampliando a capacidade de abraçar novos desafios. Agora, eu vou me melhorando, e essa é a minha intenção. Eu quero me melhorar. E como que eu vou perceber nas pessoas se eu estou melhorando? Se eu perguntar, a resposta acho que não vai ser muito verdadeira não, né? Se a pessoa gostar de mim, imagina perguntar para a mãe. A mãe vai sempre falar que o filho está melhorando, né? A gente começa a perceber que a gente está melhorando quando a gente aprende a fazer uma coisa muito linda que chama acolhimento. É o divisor de águas para um verdadeiro espírita perceber se ele está melhorando. O que é um bom acolhimento? O que nos torna um espírita, vamos falar assim, de primeiro grau? Um espírita que está em crescimento? Primeira coisa, ele escuta de forma atenta e respeitosa. Quando você perceber uma pessoa que quando o interlocutor está falando nervoso, aquela pessoa está do outro lado, pode ter certeza que aquela pessoa que está mais calma, que está mais em silêncio, tem uma capacidade evolutiva nessa evolução que nós estamos falando maior. Outra coisa, a ausência de julgamento. Quem aqui consegue passar um dia sem julgar alguma coisa? Fizemos esse exercício em casa, né, amor? Olha lá a cara dela. Vocês precisavam ver a carinha dela lá. No café da manhã, a gente se comprometeu, nós não vamos julgar. No café da manhã nós já quebramos a promessa já. No café da manhã, Jaqueline virou para mim, olha nós julgando. Gente, não julgar é terrível. Quer dizer, julgar é terrível. Tentar não julgar é mais terrível ainda.
Outra coisa, ter empatia e compaixão. Independente, seria mais ou menos aquele trabalho do médico honesto. Ele faz a cirurgia naquela pessoa, independente da idade, do sexo, da religião. Ele tem uma responsabilidade com aquilo que ele se comprometeu a ser, um bom médico. O bom espírita também precisa ter empatia e compaixão. Outra coisa, nos tempos atuais, talvez eu acho que seja um desafio enorme, enorme. Respeito pela individualidade. Hoje nós nos perdemos, essa é a verdade. Hoje nós nos perdemos. Porque o que é certo para um é errado para o outro. A gente não chega numa conclusão. Não mais. Não existe mais. O certo é certo para alguém, é errado para o outro e vice-versa. E por último, e não menos importante, o amor em ação. A gente tentar colocar o amor em primeiro plano nas nossas vidas. Jesus fez isso, né? Jesus fez isso. Para finalizar, qual é a missão dos espíritas? Trabalhar com a verdade, sem interesses, cumprindo o papel de educador, seja pela palavra ou pelos exemplos elevados. Meus irmãos, nós somos imortais, ok? Deus é eterno. Deus não tem um começo e não tem um fim. Nós, em algum momento, nascemos e somos imortais. Feliz dentre vós que vão aprender a ter pensamentos imortais. Porque se os pensamentos estiverem em linha com essa vida, você está perdendo uma oportunidade muito grande. Tenham pensamentos imortais. Isso é fantástico.